Manaus está um caos. A situação da saúde chegou a um nível em que os profissionais dessa área estão clamando por socorro. Falta oxigênio, falta insumos, até mesmo para comprar. E também, claro, falta dinheiro para que esses insumos sejam adquiridos. Não somente pela rede pública, mas a rede particular também encontra dificuldades para achar esse material tão necessário para o combate ao Covid-19, para o tratamento das pessoas que precisam ser internadas por conta dessa doença terrível. Então vem a pergunta, sem enrolação. Será que existiria alguma coisa por trás de tudo isso? Eu sei que parece meio teoria da conspiração, eu sei que parece aqueles vídeos de canais sensacionalistas, mas eu quero fazer essa pergunta aqui novamente com todo respeito e fazer uma explanação aqui para te levar a uma reflexão sobre esse caso. Será que existe toda uma arquitetura, um projeto viável por trás disso tudo? E eu pergunto isso sem querer ser conspiracionista. Estou apenas fazendo um questionamento e vou apresentar aqui uma explanação breve do porquê eu estou fazendo esse questionamento. Antes de continuar, eu quero mandar aqui as minhas palavras de solidariedade para todas as pessoas de Manaus. No lugar onde estive alguns anos atrás, palestrei em alguns lugares, ministrei em algumas igrejas e fui tão bem recebido por esse povo. São pessoas extremamente hospitaleiras, carinhosas, atenciosas e o meu coração está aí com vocês. Perceba que tudo que está acontecendo em Manaus é fruto de uma grande irresponsabilidade também. E essa irresponsabilidade, ao meu ver, está sendo usada como arma política para talvez, provavelmente, a execução de projetos obscuros por trás da Amazônia, por mais louco e absurdo que isso pareça. Eu tenho liberdade de expressão atribuída e garantida pela nossa Constituição, então eu quero ter o direito de expressar exatamente o que eu penso, sem querer influenciar as pessoas a pensarem igual a mim. Inclusive, existe o espaço aí nos comentários para que você possa discordar, para que você possa apresentar a sua visão acerca dessa situação. Tudo que nós estamos vendo agora em Manaus, como eu disse, é fruto de uma grande irresponsabilidade e essa irresponsabilidade está sendo usada como arma política para interesses mais obscuros, os quais, infelizmente, eu não posso provar. Mas eu posso te trazer uma reflexão acerca disso. Como é que a gente não vai falar de que existe um interesse político por trás de toda essa situação, sendo que nós vemos claramente o governo agindo com grande descaso acerca dessa população, acerca desse povo, usando da própria ignorância de muitas pessoas que ligaram, desculpa a expressão, o botão do foda-se, e daí vou sair, vou me aglomerar, vou fazer festa, eu não quero saber se vou passar doença para outras pessoas, se eu vou passar doença para os idosos, se vai faltar insumos em hospitais, eu quero é viver. Como é que a gente não vai desconfiar que existe alguma coisa por trás, sendo que a irresponsabilidade ela foi alimentada por lideranças, por influenciadores e por algumas pessoas da mídia, como o próprio Siqueira Júnior, que quase morreu de Covid-19 e continuou agindo com um discurso beligerante e idiotizado em cima das pessoas. Há 3 semanas atrás, houve grandes manifestações no centro de Manaus, o pessoal se manifestando contra o fechamento, as restrições, querendo que abrisse tudo e que a vida continuasse completamente normal. Perceba, eu não estou aqui me manifestando contra o trabalho. Não é disso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando é que a forma como essas manifestações foram feitas e os discursos que foram adotados leva a pessoa mais ignorante, mais incauta a achar que não tem vírus nenhum, ou que o vírus já passou, ou que a pandemia já foi vencida
E as pessoas vão para as ruas agindo como se nada tivesse acontecido. E aí nós encontramos também uma guerra de narrativas, onde existem pessoas que, inclusive, são negacionistas da existência do vírus. E do outro lado você tem a classe médica que tem as suas divergências acerca de como se tratar o vírus, de como o vírus pode ser transmitido. Existem diferenças no campo acadêmico, científico, etc. Mas nenhum deles nega a existência do vírus. E do outro lado você tem a mídia, que apesar de tudo passa a informação real. No entanto, a informação muitas vezes é manipulada por conta dessa beligerância burra. Porque, infelizmente, a maioria dos jornalistas no Brasil não querem fazer jornalismo, mas querem fazer militância. Perceba, eu não estou dizendo que o jornalismo não possa direcionar a sua forma de pensar em suas matérias. Eu, como jornalista, eu digo isso. Não existe um jornalismo isento, imparcial. Isso é uma ilusão. A própria escolha de uma matéria que você vai fazer já está mostrando a sua parcialidade. A questão aqui é quando você apenas mostra um lado da história. A questão aqui é quando você só usa o seu jornalismo para ataque. E quando você faz um jornalismo militante e ideológico, você nunca vai querer mostrar o outro lado da história. Você apresenta os fatos. A mídia sempre apresenta os fatos. Não adianta você falar que a mídia está mentindo. A mídia não mente exatamente. A mídia mostra o fato. No entanto, não mostra o outro lado da moeda. No entanto, esses fatos podem ser manipulados. Isso não se aprende em faculdade de jornalismo. Eu digo isso como jornalista. Mas isso se desenvolve por conta de uma série de interesses. E aí, se você não praticar a ética, você acaba se tornando um instrumento para alimentar ainda mais toda essa ignorância. É a mesma coisa quando você vai conversar com um vizinho, por exemplo, dois vizinhos diferentes. Um vizinho chega para você e fala a mesma coisa, dois vizinhos chegam para você para contar a mesma coisa. Um chega para você e fala assim: rapaz, você viu? Maria saiu de casa, entrou num carro lá com um cara estranho e desconhecido. Aí você se depara com outro vizinho que fala a mesma coisa, só que de uma outra forma. Ô, você viu? A Maria saiu aí com um rapaz num carro, deve ser algum parente dela, né? Deve ser, não sei, o Uber que deve ter vindo buscar ela. Eu acho que ela foi visitar alguém importante da família dela. Quem sabe esse rapaz é até mesmo um parente dela. Percebeu? O mesmo fato, eu usei um exemplo bem idiota aqui, só para você compreender o que eu estou querendo dizer. Percebeu que a mesma notícia foi passada de maneira diferente. É mais ou menos isso que acontece com a mídia. É mais ou menos isso que acontece com o jornalismo brasileiro. O fato em si é apresentado, mas como esse fato é apresentado é que está me gerando uma grande preocupação. Porque de um lado você tem a irresponsabilidade de um governo completamente negacionista da situação, e do outro lado você vê pessoas que, ao invés de usarem o seu espaço midiático, a sua voz, para conscientizar as pessoas, quer fazer apenas uma oposição argumentativa, uma oposição política, não é nem argumentativa. Porque a política por si só, ela é grotesca da forma que ela é praticada nisso que nós chamamos de democracia. O que vale sempre é a ocupação de território. O absurdo é tanto, né, que nós vemos aí uma declaração do vice-presidente Hamilton Mourão dizendo que não havia como prever o que está acontecendo em Manaus. Respeitosamente, eu quero me dirigir ao vice-presidente. Perdoe-me, mas como não havia como prever? Nós estamos falando de uma situação em um país onde as pessoas estão completamente divididas numa guerra de narrativas sem fim. Nós estamos falando de um presidente da República que é um grande influenciador, que é um grande líder político, e quando eu uso a expressão grande, eu não estou elogiando, não. Eu estou dizendo por conta da sua popularidade, que sempre demonstrou péssimos exemplos, que sempre incentivou indiretamente a irresponsabilidade das pessoas diante desse vírus.
que há pouco tempo atrás estava na praia nadando lá, em meio a aglomerações, que defende tratamentos que não são comprovados cientificamente, apesar de não descartar todas essas propostas de tratamento. Quem me acompanha sabe a minha opinião sobre cloroquina, etc e tal. Mas a questão aqui é que não existe tratamento preventivo contra o Covid-19. Isso já foi refutado cientificamente em testes e mais testes laboratoriais. Mas ainda assim, esse tipo de proposta é apresentada. E aí você se depara com um governo que também fala assim, ó, vai todo mundo se lascar aqui, desculpa a expressão, vai todo mundo se fuder, porque estão pensando somente na saúde, não estão pensando na economia. Indiretamente, inconscientemente, alimentando aquela ideia de não vamos fazer logo a imunidade de rebanho para a gente passar logo por isso e assim a gente voltar à nossa vida normal. Isso é de uma maldade tão grande que não me deixa outra escolha a não ser conjecturar a possibilidade de, sei lá, cara, eugenia, genocídio, de forma indireta, de forma direta, seja lá o que for. É isso que nós estamos vendo. E o que tudo isso tem a ver com a Amazônia? É simples. Especuladores financeiros, poderes que agem nas sombras há muito tempo estão de olho na Amazônia. E esse caos que está armado em Manaus é prato cheio para eles colocarem na lista lá de que o Brasil é um país de primitivos, de neandertais, e que se eles não cuidam de si próprios, como é que vão cuidar do tesouro da humanidade que é a Amazônia? Tá pegando aí? Todo esse caos que está sendo promovido, todo esse caos que está sendo alimentado, pode ter, como chamava Enéas, algum tentáculo alienígena que vem de fora do país para cá. Parece uma loucura, mas é isso. É isso que eu penso, desculpa. É uma pena que eu não consiga externar aqui de forma mais organizada o meu pensamento, a minha linha de raciocínio, que talvez pouquíssimos vão entender, ou talvez nenhum vai entender. Eu aconselho que vocês leiam livros de Milton Santos, de Enéas Carneiro, sobre esse processo de globalização, que na época, na década de 90, era chamado só de globalização. Milton Santos falava que a globalização estava sendo mal aplicada. Mas toda essa vertente ideológica hoje é chamada de globalismo. Existe uma diferença entre globalização e globalismo, né? Tanto é que Milton Santos defendia uma globalização bem aplicada. Tudo isso que está acontecendo agora, meus amigos, é fruto não somente da ignorância de um povo que não tem sua própria identidade formada, que teve seus direitos constitucionais negados desde o seu nascimento, que foi, como eu posso dizer, lesado pelo próprio Estado que não respeita a sua Constituição. Não estamos falando somente de uma beligerância execrável entre esquerda e direita, entre mídia e Jair Bolsonaro. Não estamos falando somente de um presidente que assinou um termo ali de completa incompetência. Nós estamos falando de poderes muito maiores do que tudo isso, que podem estar por trás de toda essa manipulação, que pode estar por trás aí de uma espécie de vamos fazer esse povo ficar tudo louco, confuso lá, para que o caos se instale naquele lugar e assim a gente chegue como a solução do problema. Acho que vocês conseguiram entender agora a famosa ordem através do caos, dividir para conquistar. Existem também, ao meu ver, influências espirituais por trás disso. E é papo religioso, papo de crente? Não exatamente. Desculpem, não exatamente. Como é que você me explica uma sequência de fatos que está acontecendo, que foram profetizados há anos atrás, há milênios atrás? Em um campo mais religioso, as pessoas vão falar, a gente usa a linguagem de, não, é uma influência espiritual. Agora, se você conversar com qualquer
com qualquer pessoa do campo acadêmico sincera, com honestidade intelectual e que parou para pensar cientificamente sobre essa questão, nós estamos falando aí provavelmente de uma questão complexa de física quântica, de influências de dimensões paralelas, de forças da natureza as quais ainda não conseguimos explicar, as quais ainda não entendemos do ponto de vista científico, mas que estão aí, que existem, é como o oxigênio. O oxigênio, você sente o oxigênio, você puxa o oxigênio, ele está aqui, mas você não pode ver ele, mas já foi comprovado que o oxigênio existe. Agora, essas forças, essas influências, essas dimensões paralelas, em física quântica ainda não... Existem evidências, mas teorias, teses de físicos renomados, respeitados acerca disso, mas que não podem ser provadas, como o Big Bang, que é acreditado, inclusive, que é tratado como algo factual, sendo que está no campo teórico. Engraçado é que tudo isso foi profetizado pela Bíblia há milênios atrás. O que está acontecendo agora em Manaus me faz lembrar do que Jesus falou. Olha, tudo isso é só o princípio das dores, tá? Haverá uma grande tribulação tão terrível como nunca houve na face da terra. Imagina, desculpa a expressão, uma porra dessa se estender por todo o país, começar a acontecer em vários lugares do mundo. A desgraça que não ia ser. Você acha realmente que é impossível esse tipo de coisa começar a acontecer? Olha, eu não quero tomar mais o tempo de vocês. Eu sei que essa análise, essa explanação aqui pode não ter sido tão cirúrgica como vocês estão acostumados a me ver falar aqui, mas hoje eu estou falando muito com emoção também. Eu não consigo aqui apenas me comportar como um analista geopolítico, um jornalista, ou um profissional. Eu não consigo, desculpem. Eu estou fazendo o máximo que eu posso para me apegar aos fatos e dar uma opinião sobre minhas teorias, sobre minhas conjecturas, com o máximo de honestidade intelectual possível, me apegando sempre à ética. Quem me acompanha aqui sabe. Eu não sou santinho não, pessoal, mas eu sou contra todo e qualquer tipo de ideologia, mas se existe alguma espécie de ideologia em mim, ela se chama a busca incessante da ética. Eu confesso a vocês que eu estou bastante triste. Eu queria poder externar melhor meu pensamento. Eu sei que esse vídeo pode ser refutado com muita facilidade, inclusive, porque eu não decidi fazer um vídeo explanativo, tapando brechas para que a minha argumentação seja, desculpa a expressão, a mais foda possível. Mas tudo que eu queria aqui era falar de brasileiro para brasileiro, de irmão para irmão. E que tudo isso que está acontecendo agora tem a ver com influências, tanto deste mundo quanto de outro paralelo, que nós não conseguimos explicar. Alguns chamam de força da natureza. Como é que você explica um vírus que está entrando agora em constantes mutações, da forma que está entrando? Na verdade, a mutação de um vírus não é tão novidade assim, porque vírus entrando em mutação já acontece há muito tempo. A questão é que, normalmente, quando esses vírus entram em mutações, a maioria deles, acabam se tornando menos letais ou menos infecciosos. As mutações que estão acontecendo do coronavírus estão o deixando mais infeccioso. Como é que explica isso? Tome cuidado, se cuide. Se cuide, porque nenhum dos poderes, tanto deste mundo quanto dos paralelos, podemos dizer assim, estão de fato preocupados com você. Entende?